Olá, pessoal do nono ano. Estou aqui para fazer a correção da atividade Ásia Meridional, Formação Territorial e Países da Região. Então, pegue o seu caderno e me siga nessa correção que é muito importante para a nossa prova do terceiro bimestre. Vamos lá! Questão 1. Quais países compõem a Ásia Meridional? São eles o Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. Questão 2. Quais eram os interesses que fizeram com que o Reino Unido dominasse a Ásia Meridional a partir do século XIX? O Reino Unido estava interessado em matérias-primas como o algodão, usado na indústria têxtil, no comércio de chá e da seda. Questão 3. 3 países surgiram com o fim do antigo Império Britânico das Índias. Quais são eles? São eles o Paquistão, a Índia e Bangladesh. Questão 4. Sobre a geopolítica da região estudada, preencha as lacunas das afirmações a seguir. O mais longo conflito na geopolítica da Ásia Meridional refere-se a Caxemira, região disputada pela Índia e pelo Paquistão desde 1949. Questão 5. Após a fragmentação do antigo Império Britânico, em 1947, surgiram a Índia, o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. Após uma série de conflitos, uma das áreas fragmentadas mencionadas acima tornou-se independente em 1971 e passou a se chamar Bangladesh. Qual delas se transformou no país Bangladesh? Foi Paquistão Oriental. Questão 6. Qual é a capital de Bangladesh? É a cidade de Dhaka. 7. Bangladesh possui extensas planícies e clima das monções. Qual é a atividade econômica que mais é favorecida por tais fatores naturais? É a agricultura, sobretudo do arroz, conhecida também como rizicultura. Questão 8. Em 2017, Bangladesh passou a receber um enorme fluxo de refugiados. Qual é a origem desses estrangeiros? Que motivo incentivou esse deslocamento populacional para Bangladesh? Os refugiados vieram de Myanmar, um país vizinho de Bangladesh. Tais pessoas de religião muçulmana passaram a sofrer violência e perseguição no país de origem, de maioria budista, e foram obrigadas a se deslocar para Bangladesh. Questão 9. Agora responda algumas questões sobre o Afeganistão. Item A. Qual é a capital desse país? É a cidade de Cabul. Item B. Considerando a história recente do Afeganistão, preencha as lacunas das afirmações a seguir. Então, aqui temos um pouco da história do Afeganistão no contexto da Guerra Fria. Vamos lá. No contexto da Guerra Fria, em 1979, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas invadiu o Afeganistão em apoio aos socialistas que governavam o país. Organizou-se então uma guerrilha dos combatentes nativos contra a ocupação soviética, apoiada pelos Estados Unidos. Após a expulsão da União Soviética, em 1989, a situação se agravou devido à guerra interna e à ascensão ao poder do Talibã, grupo de islâmicos extremistas, entre 1996 e 2001. Esse governo foi destituído após a invasão dos Estados Unidos, que queriam capturar membros da rede terrorista Al-Qaeda. Item C. No decorrer dos anos de 1990, em função de todos os problemas descritos nas afirmações da questão anterior, houve o deslocamento maciço de milhões de refugiados afegãos para um país fronteiriço. Qual foi esse país? Foi o Paquistão. Questão 10. Observe a tabela a seguir e responda as questões. Então, temos aqui a relação dos países que compõem a Ásia Meridional, conhecida também como Sul da Ásia, e alguns indicadores socioeconômicos, como IDH, expectativa de vida,
mortalidade infantil a cada 1.000 nascidos vivos e os dados populacionais de cada nação. Item A. Quais são os 2 países da tabela com maior população? Como podemos verificar, são eles Índia e Paquistão. Item B. Qual país apresenta o maior índice de mortalidade infantil? É o Afeganistão. Item C. Qual é o país com menor IDH, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano? Com base no que foi estudado neste capítulo, justifique o baixo IDH desse país asiático. Então, é o Afeganistão. Desde a sua independência, as lutas internas foram constantes, desorganizando a política, a economia e a sociedade. A baixa expectativa de vida e a altíssima taxa de mortalidade infantil comprovam tal desorganização socioeconômica. Para aumentar os problemas, um grupo extremista islâmico, o Talibã, comandou o país de 1996 a 2001. Questão 11. Pequeno país localizado entre o Planalto do Tibete, na China, e o norte da Índia. Apresenta desenvolvimento econômico muito baixo e tem a agricultura como sua atividade econômica principal. Mais de 80% da população do país vive em áreas rurais. O fragmento de texto refere-se ao Nepal. Questão 11. De modo geral, as condições de vida da população são precárias. Quase metade dos habitantes da área urbana vivem em favelas e 22% do total da população vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de $1 por dia. Essa nação precisa importar grande parte dos manufaturados e tem como principais parceiros a China, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait. Qual é o país que possui as características socioeconômicas descritas acima? É o Paquistão. Questão 13. País insular, ou seja, um país que tem um formato de ilha, localizado ao sul da Índia, no Oceano Índico. A independência do país é recente, em 1948, quando ainda era conhecido como Ceilão. Ao longo dos últimos séculos, esse país foi invadido por potências europeias como a França, a Inglaterra, a Holanda e Portugal. Qual é o país retratado no fragmento de texto acima? É o Sri Lanka. Questão 14. Localizado na Cordilheira do Himalaia, é uma monarquia e apenas em 2008 realizou eleições parlamentares. Devido às políticas de isolamento e à posição geográfica, esse reino permaneceu isolado durante muito tempo. A atividade econômica mais importante é a agricultura e a maioria da população é rural. Recentemente, a atividade turística vem se destacando na economia local. O fragmento de texto refere-se ao Butão. Finalizo aqui a correção dessa atividade. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, me escreva nas videoaulas lá no site do colégio. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos vocês.